Estamos de volta, lembrando que a bola já está rolando no Estádio do Vale, nesse momento cerca de 15 minutos de jogo no Estádio do Vale, 0 para o Novo Hamburgo, 0 para o São José. Com esse resultado, a equipe da capital está ficando com a taça da Recopa Gaúcha, mas muita bola pela frente, ainda praticamente mais 30 minutos do primeiro tempo e todo o segundo tempo, a boa possibilidade do Esporte Clube Novo Hamburgo buscar aquele gol que levará às penalidades, ou por que não, o Novo Hamburgo se superando, fazendo 2 gols e buscar essa inédita taça para o Clube Anilado. O Anilado que teve esse momento de superação no último final de semana. O Novo Hamburgo precisava de um resultado positivo e de um resultado paralelo e tudo deu certo, então o Anilado de parabéns, se mantendo na primeira divisão do futebol gaúcho. Lembrando que, falando em gauchão, as quartas de final já agendadas para esse próximo final de semana. Neste sábado, às 18 horas, teremos Avenida e Caxias, lá em Santa Cruz do Sul. Domingo, na Arena, o clássico Grenal, Grêmio contra Internacional. Domingo, às 19h30, teremos o jogo do São Luís e Brasil de Pelotas. E também Veranópolis e São José. Bola rolando também neste momento pela Copa do Brasil, lá em Cianorte. 15 minutos de jogo, 0 para o Cianorte, 0 para o Internacional. Nós estávamos conversando com o Eduardo Bétio, o Eduardo falando Pedro falando do futsal da União Jovem do Rincão. Quantos atletas atualmente fazem parte do projeto social aí da UJR? Um projeto que já é uma tradição há muitos e muitos anos. O projeto social vai para o seu 14º ano também. Ano que vem é o aniversário de 15 anos do futsal social, que começou lá em 2004. São 5 núcleos, 500 crianças envolvidas nos turnos manhã e tarde, 100 por turno, né? 5 turmas por dia. E esse ano o projeto social também veio com uma novidade, Daniel. A gente está implementando o 6º núcleo ainda do projeto. Vai ser provavelmente no bairro Rincão, né? Não está tudo certo ainda, mas vai ter um 6º núcleo que vai fazer com que o projeto alcance 600 crianças em Novo Hamburgo sendo atendidas, né? Olha só, o projeto social Eduardo, então desdobrado em vários bairros aqui na cidade de Novo Hamburgo. Se não estou enganado, também tinha um núcleo na cidade de São Leopoldo. Esse é a escola de futsal. Véio. A escola futsal. Que tem mais 9 núcleos entre as cidades de Novo Hamburgo, São Severo, São Leopoldo e Sapucaia do Sul. E na escola de futsal, quantos atletas são? São mais 500, né? Mais 500 atletas. E na base são em torno de 120, 130, dependendo da categoria, sub-11 e sub-13. Tem mais atletas, né? A sub-20, sub-15, sub-17 tem em torno de 20 atletas, 18 atletas, dependendo do ano, né? E aí, Eduardo, desculpa te interromper, a questão do futsal feminino, o JR continua com esse projeto? Na verdade, o futsal social tem turmas para meninas específicas no turno da tarde, né? São cerca de 100 meninas participantes do projeto, né? Agora com o 6º núcleo vai para cerca de 125, em torno disso. Lá no Fraternal? Não, o projeto social nos 5 núcleos da escola, né? Do futsal social, perdão. O feminino? O feminino lá no Fraternal teve pouca procura no passado, né? Não existe mais a turma feminina, mas existe sim uma vontade da UJR de ter equipes de competição feminina também. Isso é um projeto que já está em andamento, já está sendo estudado e é uma possibilidade para os próximos anos, não imediatamente, mas talvez daqui a 2, 3 anos a UJR consiga fazer um projeto desse porte também. Eu me recordo que alguns anos atrás, não sei se o Eduardo se recorda, quando o JR, categoria adulta feminino, jogou o campeonato estadual, inclusive ficando vice do Chimarrão de Estância Velha. Eram clássicos na época, fazendo né? Bonitos clássicos. O JR foi 3 vezes vice-campeão estadual, né? Com 2001, 2002 e 2004. Então, naquele momento, foi o momento que teve a parceria com a Fevale, né? Que é a nossa parceira desde lá, desde os anos 2000. E Eduardo Attolini, assim, quantos atletas, então, colocando os atletas que chegaram esse ano, aqueles que subiram do Sub-17, mais aqueles que continuam na Sub-20, quantos atletas está teu grupo aí? Bem, nesse período inicial a gente trabalha com um pouco mais de atletas, em torno de 25 aí, porque depois esse número ele acaba, automaticamente ele acaba diminuindo, porque a gente está numa região e os meninos estão numa idade onde existem muitas oportunidades, muitas escolhas, muitas situações
particulares de cada um, e aí às vezes muitos acabam optando por estudar, por trabalhar, ou por obrigação, né, de ter que estudar, ter que trabalhar devido à condição familiar, não permitir que eles permaneçam no esporte, ou até por opção, de alguns eles acabam se dando conta que talvez o esporte não seja, já deu, né, não seja o melhor caminho ainda, eles acabam não são tão competitivos e acabam optando para outros meios. E então nesse período inicial a gente acaba trabalhando com uns 25 atletas e depois ao longo do ano alguns acabam saindo ou a gente acaba tirando alguns e aí permanece com um grupo menor aí para 18, 16, 18 atletas. E até pela parceria com a Universidade Fevale, vários atletas do Sub-20 que são estudantes da Universidade Fevale. A gente atualmente tem um atleta que está contratado pela Fevale como bolsa, outros que estão como suplentes. Pela Fevale tem essa parceria da JR, mas a equipe universitária é algo à parte, então eles têm que estar estudando, eles têm que fazer uma inscrição, eles têm que fazer um edital de participação e aí eles são selecionados a entrar na equipe. E obviamente que pelo aprendizado que eles vão adquirindo dentro da UJR, alguns passam ali anos conosco, esse aprendizado eles conseguem colocar em prática dentro do edital e ser competitivo e aí sim ingressar até jogando competições nacionais através da equipe universitária. Quando eles estão na Fevale, a equipe Fevale participa. Eu fui atleta da Universidade Fevale durante muitos anos. A gente participava da competição estadual e aí quando a gente conseguia o título, o JUBS, isso. Aí quando tu consegue o título, vai para competição nacional. Então também tive a oportunidade de jogar alguns anos a competição nacional, tive presente no título nacional da Fevale em 2006. Mas é uma vivência, é uma alegria e uma boa oportunidade também de eles estar estudando e estar competindo e fazendo o que eles gostam, que é jogar. Que coisa boa. Falando mais uma vez na Copa do Brasil, 25 minutos de bola rolando lá em Cianorte, 0 para o Cianorte, 0 para o Internacional. O Internacional venceu o primeiro jogo por 2-0, então com uma boa vantagem. O Internacional, então, com esse resultado, se classificando para a quarta etapa da Copa do Brasil. Mas uma notícia muito triste hoje do futebol relacionada ao Esporte Clube Internacional e também ao futebol gaúcho e, por que não, também ao futebol brasileiro. O torcedor símbolo do Internacional, José Antônio Silveira, popularmente conhecido como Chuchu, ele veio a falecer hoje pela manhã, então, em Porto Alegre, na capital gaúcha. O Chuchu, muito amigo particular, meu amigo de muita gente, não só de colorados, de gremistas, um grande cidadão, um torcedor símbolo que participava de jogos fora do Beira-Rio, dentro. Olha, um cidadão nota 10, então o futebol hoje está de luto por esse torcedor símbolo, uma pessoa carismática, muito legal e que nesse momento está num patamar superior. Então as nossas condolências aí aos colorados, o pessoal do Esporte Clube Internacional, pelo falecimento do torcedor símbolo, o Chuchu. Mas retomando a União Jovem do Rincão, Eduardo, aquilo que eu não te perguntei, um pouco da tua biografia junto ao JR. Eu sei que o Eduardo, o ano passado, subiu para a categoria Sub-20, onde ele era o auxiliar técnico, mas também já treinou outras categorias. Isso, bom, eu tenho uma longa caminhada dentro do clube como primeiro... Dizem que ele foi atleta. Dizem que ele foi atleta. Alguns viram jogar, outros não viram, né? Então... mas quando eu iniciei minha trajetória no clube primeiramente como atleta, participei nas equipes de base, fiz um ano adulto também e depois entrei naquelas escolhas de estudar e priorizei outras ideias e aí foi então um convite que eu recebi para ser treinador da Sub-15 em 2012 e desde lá eu estou no clube treinando as equipes. Alguns anos com a Sub-15, uns 5 anos com a Sub-15, depois com a Sub-17. Ele é o Fábio Carilli dos Pampas, primeiro ano como treinador campeão estadual. Isso, foram 2 anos, dois títulos
estaduais com a Sub-15, 2012 e 2013, uma participação também da Taça Brasil da categoria. Os dois títulos que a categoria Sub-15 tem no estadual. Que os passaram dois títulos, por ti aí. Passaram por mim. E depois também uma participação na Taça Brasil de Clubes em Recife, que a gente participou em 2013, ficamos com o 5º lugar. Aí outros anos também com a categoria Sub-15, depois 2 anos com essa Sub-17. E aí a gente sempre vai querendo perspectivas e metas e trabalhava na 17, auxiliava na 20 e esse ano então recebi o convite para treinar a Sub-20, aceitei e é um desafio a mais, um desafio que eu estou encarando a todo vapor aí. E o Zeca Brochir dando um suporte na supervisão? O Zeca ele estava nas equipes de base e daí atualmente ele está só como coordenador do projeto Futsal Social, então ele está mais à frente desse projeto. O Wilson Agostini que está na coordenação das equipes de base e ele que dá um suporte também. Esse ano a gente recebeu também, tem o Phil, que é um colega nosso que chegou para somar também, ele era treinador do Jaraguá Futsal ano passado e se mudou para a região aqui, está trabalhando conosco e está somando, está agregando o clube e a perspectiva e a nossa expectativa é um ano muito bom. Que beleza, então sorte, Eduardo, aí para o Sub-20, para as categorias da UJR, seja sempre bem-vindo aqui ao Esporte na TV e o recado final do Eduardo Betio aí. O JR quer agradecer a ti o convite, tá, Daniel? De participar do programa. A gente às vezes nem sempre consegue estar presente justamente pelos horários de treino, né, dos meninos. Trazer atleta da Sub-20 fica um pouco complicado pelo horário de aula aí deles e por causa dos compromissos familiares deles. Até hoje a tendência era vir alguém junto e a gente não conseguiu trazer. Mas agradecer o convite, agradecer o espaço de divulgar o futsal, divulgar o JR e a gente está sempre disposto para ajudar e cooperar no que puder. Beleza, então obrigado ao Eduardo Atolini, ao Eduardo Betio da UJR Futsal. E o Esporte na TV de hoje vai ficando por aqui. Lembrando que a bola segue rolando no Estádio do Vale, 28 minutos para 0 para o Novo Hamburgo, 0 para o São José. Amanhã no Esporte na TV com a apresentação do Jairo Cuba, a repercussão então desse jogo Novo Hamburgo e São José e também a repercussão do jogo Cianorte Internacional e também a preparação do Grêmio visando o Grenal 414. A você de casa que nos acompanhou, nosso muito obrigado e fica o convite, permaneça com a programação da Vale TV.